Ok, vamos desempacotar isso. Porque, olha, se a ideia geral é que o gato é uma criatura 100% independente, aquele animal majestoso que adora ficar sozinho e que meio que só nos tolera, né? Uhum, a famosa lenda urbana. Exato. Se a gente acredita nisso, a biologia moderna tem um recado bem duro para nós hoje. É muito provável que estejamos estressando os nossos felinos sem nem perceber. Com certeza. E a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é muito clara. Nós vamos desconstruir esse mito gigantesco, vamos entender por que aquela imagem do gato como, sei lá, um enfeite de luxo autossuficiente que fica respirando pela casa é uma interpretação completamente equivocada. E o que torna essa análise tão urgente, sabe? É que a gente parte de uma premissa básica que a maioria de nós leu de trás para frente. Como assim? É tipo tentar entender as necessidades de um gato usando a lógica de um cachorro. É basicamente como tentar ler um texto em português usando um dicionário de mandarim. Nossa, péssima ideia. Pois é, as regras, a forma de demonstrar afeto, tudo é diferente. O cão tem aquela dinâmica de matilha, super barulhenta, muito óbvia, né? Sim, ele pula em você quando você chega. Exato. Já o gato é, na sua essência evolutiva, uma espécie social, mas a forma como ele expressa isso é extremamente sutil. Tá, mas eu lembro muito bem do exemplo bem humorado que embasa a nossa discussão. Que é o caso do gato Bernardo. Ah, o Bernardo. O gato que, nas palavras lá da análise, infelizmente não precisa fazer mais nada da vida. A gente olha para um gato como o Bernardo, dormindo num raio de sol na sala, e pensa que ele está num retiro espiritual, né? Uhum, meditando. Isso. Mas se eles são tão sociais assim, o que esse silêncio todo realmente significa quando a porta de casa se fecha e a gente sai? Então, esse silêncio é exatamente onde o dicionário de mandarim nos confunde. O grande erro é achar que só porque o gato não tá arranhando a porta e, sei lá, destruindo o sofá de ansiedade como faria um cão... Ele tá perfeitamente feliz e isolado. Exatamente, a gente acha isso. Mas o gato tem apenas uma tolerância evolutiva um pouco maior à ausência temporária. Na natureza, os ancestrais deles caçavam sozinhos. Mas tolerar uma ausência é astronomicamente diferente de gostar da solidão. Faz todo sentido. Eles buscam ativamente companhia, gostam de ficar sentados perto, sabe, observando a gente, e têm uma necessidade biológica de brincar junto. A sutileza deles não anula a necessidade de ter uma estrutura social. Caramba, isso muda completamente a perspectiva. Quer dizer que achar que o gato não liga para nossa presença é só uma conveniência nossa? Uma conveniência para não sentirmos culpa ao sair para trabalhar. Mas isso levanta uma questão muito prática para quem está ouvindo e tem uma rotina corrida. Se eles precisam dessa companhia, mas não exigem que a gente esteja lá 24 horas por dia grudados neles, qual é a linha vermelha? O limite máximo. Isso, qual é o limite que a ciência delimita antes que essa tolerância vire sofrimento puro? Olha, os dados mais recentes sobre o bem-estar felino cravam uma regra muito categórica. Na rotina diária comum, um gato nunca deve ficar mais do que 8 horas seguidas sozinho. 8 horas? Esse é o teto. É a linha vermelha para manter a saúde mental e emocional do animal equilibrada. Mas por que exatamente 8 horas? Porque quando a gente passa dessa marca, o cérebro do felino começa a associar aquele silêncio prolongado a um possível abandono territorial. Nossa. Os níveis de cortisol, né, o hormônio do estresse, começam a disparar. Eles não vão latir para reclamar, mas vão manifestar esse estresse silenciosamente. Tipo o quê? Lambedura excessiva, sabe quando o gato se lambe até ficar sem pelo? Sim, já vi isso. Problemas urinários, apatia profunda ou até uma agressividade repentina do nada. Cara, 8 horas. É praticamente a duração exata de um turno de trabalho convencional mais o tempo de trânsito. Exatamente. Mas aí é que a coisa fica realmente interessante, porque eu sei o que muita gente está pensando agora. E se a pessoa adotar a estratégia da quantidade? E lá vem. A lógica humana imediata seria: bom, eu passo 10 horas fora de casa, então eu vou ter 3 gatos, né? Tem o Frajola, o Malhado e o Siamês. A casa tá cheia. Ter essa pequena gangue não anula magicamente essa regra das 8 horas. Eles não fazem companhia uns para os outros. Olha, essa é a famosa ilusão da casa cheia. Ilusão? Absoluta.
Do ponto de vista prático da gestão do ambiente, é um mito. Ter 2, 3 ou 10 gatos não diminui em nada a necessidade da presença e dos cuidados de um humano. Tá, mas por que não? A explicação mecânica é muito direta. Gatos não fazem o trabalho de manutenção da própria vida. Eles não são babá uns dos outros, sabe? Até onde eu sei, ainda não inventaram um gato que pegue a vassoura ou saiba abrir a torneira da cozinha. Quem dera, né? A presença de outro gato pode até trazer um conforto térmico na hora de dormir, mas um não troca a água do outro. Eles não pegam uma pazinha para limpar a caixa de areia do irmão, não abrem o armário para servir um sachê. É verdade. E talvez o principal, gatos adultos, na maior parte do tempo, não brincam ativamente entre si o dia inteiro para descarregar energia, como faria uma ninhada de cachorrinhos, por exemplo. Eles passam muito tempo dormindo ou se ignorando cordialmente. Aquela convivência pacífica de longe. Exato. A presença de outro felino nunca substitui a figura do gestor humano. Que somos nós. Nós mesmos. A pessoa que ativa um ambiente, que propõe o desafio, que balança a varinha e engaja os instintos deles de forma estruturada. Sabe que os gatos dominam essa arte da rotina silenciosa, né? Do foco, dessa observação super meticulosa do ambiente. E falando sobre foco silencioso e essa inteligência analítica que eles têm, isso me lembra muito o perfil das pessoas que costumam ser apaixonadas por gatos. Ah, sim, tem um padrão bem claro aí. Demais! Geralmente, quem admira felinos é mais reflexivo, valoriza muito o próprio espaço, são pessoas muito criativas, inteligentes e profundamente envolvidas com leitura e aprendizado contínuo. Com certeza. É um perfil que, curiosamente, combina muito com estudar para concursos e provas. Aquela fase intensa, né, de sentar na cadeira e estudar horas a fio para o vestibular, um concurso público super concorrido, ou até concurso militar, OAB e residência médica. Exige muita disciplina. Exatamente. E para quem está nessa jornada de estudos, ter a ferramenta certa e a rotina certa é o que divide quem passa de quem fica pelo caminho. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entre agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Muito nisso. Como assim? Se a gente conectar isso ao cenário maior, a gente começa a entender como é fisicamente possível que a nossa rotina de trabalho ou estudo fora de casa seja tolerável para eles. Porque isso sempre me intrigou. Se a linha vermelha é de 8 horas e a sociedade nos obriga a ficar exatamente 8 horas ou mais fora, parece uma matemática meio arriscada, né? E seria se não fosse por um detalhe biológico. Qual? Como eles não entram em colapso todos os dias? A resposta está num conceito evolutivo. Os gatos não são animais diurnos como nós. E ao contrário do que muita gente acha, também não são noturnos. Sério? Eu jurava que eram noturnos. Muita gente jura. Mas a ciência define eles como animais crepusculares. Crepusculares? Nossa, é uma palavra que parece de documentário da vida selvagem. É bem chique, né? Muito. Mas como isso funciona na prática, sei lá, na sala de um apartamento no 10º andar? Na biologia, ser crepuscular significa que os grandes picos de atividade deles, o momento que os olhos captam melhor a luz, que o metabolismo exige movimento, acontecem em 2 janelas muito específicas. O que seriam? A transição de luz, de manhã bem cedo no amanhecer e no final do dia ou início da noite, no anoitecer. Ah, entendi. É nesses momentos de luz difusa que as presas deles, na natureza, estão mais ativas. Então o relógio biológico do gato explode de energia nesses 2 horários. Cara, sabe qual imagem vem na minha cabeça agora? Qual? É a de ter um colega de quarto que trabalha no turno da noite. Perfeito. É um fuso horário completamente diferente do seu, mas por coincidência vocês se esbarram na cozinha bem na hora do café da manhã e do jantar. Exatamente isso. Essa biologia faz com que o gato se encaixe na rotina do trabalhador humano. Pense comigo, naquelas clássicas 8 horas comerciais, das 9 às 5, enquanto a casa está vazia. O que o gato está de fato fazendo? Ele está basicamente recarregando as baterias. Nas horas que não tem humano por perto, ele está focado em conservar energia. Ele vai tirar sonecas muito profundas, tomar aquele banho minucioso se lambendo, sabe? Sei. Ou vai interagir com brinquedos de enriquecimento ambiental. Que para quem não está familiarizado,
São aquelas ferramentas que forçam o gato a usar o cérebro, certo? Uhum. Tipo aqueles potinhos redondos que liberam 1 grão de ração quando o gato bate a pata, forçando ele a caçar na sala. Isso, são estímulos autônomos. E é graças a esse repouso diurno que ele tolera a nossa ausência. Mas aí a gente chega no ponto alto do dia dele. Quando a gente volta para casa. Sim, o momento em que a chave gira na fechadura ali no final da tarde. Quando a pessoa chega do trabalho, é exatamente quando o pico crepuscular do gato está no nível máximo. O sistema nervoso dele está gritando. A caçada começou. Que timing. Né? É a hora que eles estão totalmente despertos, exigindo interação. E não é só jogar uma bolinha sem olhar. Eles querem correr atrás da varinha com penas pela casa, querem alimento fresco, atenção focada. É um alinhamento quase poético. A gente volta pro ninho justo na hora que eles estão prontos para interagir. O problema, e onde toda a tragédia começa, é quando a gente ignora essa janela de retorno, né? Sim. Quando a pessoa acha que, ele ficou calmo a tarde toda, pode continuar sozinho de noite. E é exatamente essa biologia que vira uma armadilha enorme no fim de semana. Mas olha, antes da gente entrar nesse perigo de quebrar a regra drasticamente, eu quero fazer uma pausa rápida para um convite bem amigável para nossa audiência. Boa. Se o que a gente está discutindo aqui está mudando a forma como quem nos acompanha enxerga os felinos e a própria rotina, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Faz muita diferença. Demais. É esse o engajamento de quem está ouvindo que permite a gente continuar trazendo mergulhos tão profundos em temas do dia a dia. Então deixa o like, se inscreve e vamos continuar a desconstruir essa máquina complexa que é a mente felina. Porque agora a gente precisa olhar para a mala na sala. A terrível mala de sexta-feira. A armadilha da viagem de fim de semana é um erro absoluto, não é? Fascinante e trágico, porque essa armadilha nasce puramente da nossa conveniência, e não do animal. Sem dúvida. Vamos conectar os pontos. A gente acabou de estabelecer que o teto absoluto são 8 horas. Então, o que acontece com a mente do gato quando a pessoa arruma a mochila na sexta-noite, viaja e volta só no domingo depois do almoço? A pessoa fala pra si mesma que foi só um dia, né? Isso, a clássica autoilusão. O sábado passa rápido. Mas na prática, significa a madrugada de sexta, o sábado inteiro, a noite de sábado e metade do domingo isolado. Mais de 40 horas. É uma contabilidade perversa. Nós encolhemos o tempo na nossa cabeça para não sentir culpa, mas o gato sente o tempo real. Uhum. A janela crepuscular vai passar por ele no sábado de manhã, no sábado à noite, no domingo, e ele vai estar num vazio absoluto. Por isso é absolutamente errado. Nunca, em hipótese alguma, se deve viajar e deixar um gato sozinho. Mas espera aí. Deixa eu bancar o advogado do diabo aqui. Vai lá. Conheço muita gente que é super precavida. E se a pessoa espalhar tipo 4 caixas de areia intocadas pela casa, bacias enormes de água e literalmente entupir os potes de ração, o gato não se vira? Essa é a justificativa mais devastadora de todas. Sério? Porque ela apaga a linha que existe entre não morrer de fome e não sofrer negligência. A sobrevivência precária não significa ausência de sofrimento. Nossa, forte isso. Primeiro, a caixa de areia. Felinos são predadores extremamente limpos. Em poucas horas, aquelas caixas ficam sujas e o gato começa a segurar urina por nojo. Isso pode desencadear uma cistite idiopática grave. Caramba, é o equivalente a trancarem a gente num apartamento na sexta e a descarga do único banheiro quebrar na primeira hora. O estresse seria absurdo. Analogia perfeita. E a comida? Gatos comem com o nariz. O olfato dita o apetite. Aquela montanha de ração perde o cheiro e muitos simplesmente param de comer mesmo com o pote cheio. A água perde oxigenação. Falta interação. É um vácuo sensorial. A ilusão desmorona na hora, né? Mas isso cria um dilema. Se deixar sozinho com montanhas de ração e negligência e colocar numa caixa de transporte para viajar, dá pânico nele. Como que a gente viaja, então? A solução não é nunca mais viajar. A solução prática, o padrão ouro hoje, é a cat sitter, a babá de gatos. Ah, claro. E não é só para o vizinho dar uma olhadinha. A recomendação da fonte é que a profissional vá 2 vezes por dia. 2 vezes? Tem gente que vai achar exagero. Pareceria se a gente não soubesse do relógio biológico. O ritmo crepuscular. Bingo! 1 vez de manhã
e uma no final do dia. Ela limpa a caixa de areia, põe água e comida fresca com cheiro atrativo. E, o mais importante, ela brinca e interage para os gatos não passarem a noite em silêncio absoluto. E isso me lembra o desafio da jornada do gato feliz que a análise propõe. Achei genial postar nos stories recomendando uma cat sitter para os amigos. Sim, porque divulga o trabalho de quem entende de gatos e ajuda pessoas que nem sabiam que esse serviço existia. Salva o fim de semana do dono e a sanidade do bicho. Sensacional. Bom, que jornada hoje, hein? Pra gente amarrar tudo. Desconstruímos o mito do gato 100% independente, aprendemos a regra de ouro das 8 horas, entendemos a natureza crepuscular e abolimos aquela ideia de largar o gato sozinho com montanhas de ração. O caminho é a gestão do ambiente com uma cat sitter. Perfeito. E, se me permite uma provocação final para o pessoal refletir. Por favor. Se a gente passa tanto tempo interpretando completamente errado a aparente frieza de um animal que vive na nossa casa, que outras necessidades emocionais invisíveis a gente não está ignorando naquelas pessoas que estão bem ao nosso lado todos os dias. Às vezes, o silêncio do outro não é independência, é só um pedido sutil por conexão. Nossa, esse é o tipo de pensamento que vai ecoar na cabeça de quem está ouvindo a semana toda. Eu acho que a gente conseguiu ajustar muito bem essas lentes hoje. Pessoal, peguem essas informações e apliquem nas suas casas. Olhem para os seus felinos e para as pessoas ao redor com mais empatia. Muito obrigado pela companhia de todos, cuidem dos seus pequenos tigres e até a próxima.